aproveitando para minha área, né? Eu fiz um vídeo, não tinha nem 15 segundos. Eu comecei o vídeo muito sério e eu disse assim, não. Portugal não tem condições de receber tantos imigrantes de forma digna. Maravilha. Eu não Perfeito. quis dizer que ele não tinha condição e nem quis dizer que... Eu só disse que o governo não pode fugir à responsabilidade de, ao incentivar que a imigração exista, que ele Deu um suporte dê um também, né, suporte. nessa área. Porque o que adianta, gente? A gente vê muita gente dizendo assim, Portugal é um país idoso, de pessoas... E nós precisamos, sim... Eu já vi o próprio Moedas, que é né, da Câmara de Lisboa, dizendo que Portugal precisa, sim, da mão de obra do imigrante, Claro. porque aqui a população já está velha e tal, e tal, e tal. Caramba, mas o que adianta eu incentivar a imigração se não tem lugar para colocar essa moradia, não tem galera? habitação. Então era isso, como o meu tema é esse, e eu recebo diariamente, nesse dia eu me lembro que eu tinha recebido mais de umas 10 pessoas, sabe assim, quando chega ao desespero, Thalita, eu tô pulando de Airbnb em Airbnb. Cara, Gente assim desesperada, o dinheiro acabando, a galera complicado. sem ter lugar para onde se mudar, desesperada porque não tem para onde arrendar, e a pessoa vai ganhar um salário, mesmo que o marido ganhe um salário também, Não mas ela não tem como pagar um aluguel de não tem. 1.200 euros, entendeu? E aí eu começo a me perguntar, poxa, por que o governo não... Beleza incentivar a imigração, poxa, mas incentiva com responsabilidade, Exato, brother. eu acho que é isso. E ajuda, faz casa popular, incentiva a construção. Pô, é um absurdo a carga tributária em cima da construção civil. Pô, basta você Como pensar é que assim... é que funciona? Eu não sei. Lari, hoje em dia, é inadmissível um construtor hoje em dia que ele pensa em construir um imóvel, ou um prédio, mesmo que seja populacional, 42% dos custos daquela obra são de impostos. Então, por que o governo, quando ele pensa assim, vou incentivar a ter mais imóveis no mercado? Meu amigo, então começa a incentivar, dê desconto no imposto de quem está construindo. Por que, se você pensar assim, por que no Brasil tem tanta construtora e aqui tem pouca? Ok. Por que no Brasil é um prédio surgindo a cada semana e aqui não? E aqui é monopólio também, né, as construtoras? O problema Portugal tem é muito que, monopólio. muito... Tem uma série, é uma rede. É uma rede de motivos, digamos assim, é uma rede de motivos que fazem as pessoas... né? Portugal passou muitos anos sem construir. Se você for fazer um histórico, entre 2009 até 2014, mais de 80% das construtoras do país quebraram. Caramba. Quebraram. Né? E arquitetos, engenheiros, projetistas perderam seus empregos ou então foram para o Brasil trabalhar. E Portugal não construía nenhum muro. Quanto mais um prédio, uma casa, né? Então, não tinha Minha Casa Minha Vida, não tinha nada. Então, houve um déficit enorme entre a quantidade de novas habitações surgindo e sendo oferecidas a essa população e a população, entre aspas, crescendo. Mesmo tirando aqueles que imigram, os portugueses que vão morar em Londres, os portugueses que vão viver em outros países, que vão estudar, que vão viver e tal, mesmo assim, hoje em dia há um hiato gritante, tá entendendo? Por isso essa grande deficiência habitacional em Portugal. E é por isso que muita gente começa a me perguntar, Thalita, e essas medidas que o governo anda fazendo? É alguma coisa? É um passo inicial? É, mas ainda é pouquíssimo representativo. Sem dúvida. Entendeu? Ele tinha que fazer, primeiro de tudo, como eu disse, começa a dar incentivo fiscal às construtoras. Tem vários lugares em Lisboa, gente, que se você for parar... Abandonados, terrenos. Vai lá, cara, incentiva uma construtora dessa, um fundo de investimento. A legislação aqui demora muito. Muito burocrático. O cara vai ter... Gente, hoje em dia há um estudo que diz, não vou citar aqui, mas eu já vi grandes especialistas dizendo isso, que na hora que eu penso, eu sou um construtor, estou pensando com a cabeça de um construtor. Vou construir prédios populacionais, ou então vou construir casas para alugar. Eu, hoje, do dia que eu começo a pensar até o dia em que eu vou alugar, são no mínimo 4 anos. Ok.
Entendeu? Fora burocracia, colocar projeto, investir, Não. né? Ter Meu pai, engenheiro aprovação. civil, tava querendo se mudar pra Portugal pra construir. Eu já vou Vale passar a esse pena. trecho pra ele. Pai, tá aqui, ó. É assim, tem que ter ali um planejamento muito forte e o cara tem que ter muita bala na agulha, pra digamos assim, suportar isso tudo. para suportar tudo isso, entendeu? Então, dúvida. eu acho que o governo ele tinha que incentivar muito mais. Ele quer incentivar a imigração, quer incentivar a mão de obra, o empreendedorismo, beleza. Mas vamos providenciar imóvel para essa galera. Sem dúvida. Vamos providenciar Agora vem cá, eu tenho uma isso. dúvida, porque eu não sou dessa. Não sei se o Eric tem também essa dúvida. Por exemplo, o que eu vejo? Em grandes cidades, Londres, Rio de Janeiro, São Paulo, sei lá, é normal as pessoas viverem Nos nos arredores. arredores. Isso é uma coisa natural do mundo, né? Ok. Eu vejo que a grande questão aqui em Lisboa é as pessoas que tinham condições de morar em Lisboa não tem mais. Não tem Elas mais. às vezes precisam ir para os arredores. Agora, isso não seria uma consequência também do mercado? Entende? De certa forma, sim. Concordo contigo, Você acha Mari. que falta habitação nos arredores também? Também. 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 Eu sei que falta, tá, gente? Não sou alienada, não, mas só pra ouvir de uma profissional. Lisboa, porque- até a década de 80, ela terminava ali na segunda circular. Ok. Ali nas décadas de 70 e 80, né? Aí veio uma grande expansão, que aí veio Aí os foi bairros de 98, Carnide, Sim. Benfica, aí expandiu um pouco mais, digamos assim, os limites de Lisboa. Sim. Eu posso aqui estar em falha na década, mas sim. de certa forma. Então, o que aconteceu? Aos poucos, essas pessoas, essas famílias, ao irem crescendo, os filhos casando e tal, foi necessário que elas saíssem de Lisboa e deixassem em Lisboa apenas seus pais. Ok. Entendeu? Então, essas famílias foram crescendo. Por isso é que nessas cidades dos arredores de Lisboa, Amadora, Sintra, a famosa linha de Odivelas. Sintra, Odivelas, Tem mais são, jovens. são cidades muito mais habitadas por famílias e daí a ausência de imóveis pequenos. Então tem Ok. muita gente que diz assim, ó, Thalita, procura aí em Odivelas pra mim um T0 ou um T1. Dificílimo, Não tem. né? Olha. São cidades que foram crescendo para receber essas famílias que já não E eram suportavam grandes. viver em Lisboa. Entendi. São os filhos dos filhos de Lisboa. Entendi. Ou seja, são pessoas que vieram com seus filhos em busca de imóveis mais confortáveis, com 2 ou 3 quartos. São famílias que não querem mais passar 2 horas arrodeando, dando voltas ao quarteirão para procurar estacionar. Legal. E já querem uma construção um pouco mais recente, um pouco mais moderna do ponto de vista de já ter elevador, Claro. não ser mais uma construção em tabique, não ser mais uma construção que sobreviveu ao terremoto de 1755. E essas famílias não querem mais viver no centro de Lisboa, querem ir. Então, o centro de Lisboa fica com o turismo, fica com a galera do Airbnb, fica com o alojamento local e fica com a malta jovem. Os nômades É. digitais. Os nômades que tão digitais chegando que em querem peso. andar de metrô para cima e para baixo e que não tem necessidade de ter carro. Total. Não é? Total. Então, para isso, criou-se uma estrutura viária, que são as chamadas ICs, IC16, IC17, IC19, as ICs, as circulares. E aí essa galera começou a ir morar nessas... Por isso é que eu já tive até vídeo dizendo assim, cuidado, se você está procurando aluguel ou arrendamento nos arredores de Lisboa e você fica focando, procurando T0 e T1, você pode estar perdendo tempo. É verdade. Porque hoje no Idealista, se você colocar lá no Idealista, casas para alugar em Odivelas, vai ter lá, sei lá, 70 imóveis, o que eu já acho pouquíssimo. Para uma É cidade muito de pouco. 50 mil habitantes, 70 mil habitantes, ter 80 imóveis para arrendar. Quando você coloca T0, de 80 cai para 2. Caramba. Gente, que legal, não sabia disso. Entendeu? É interessante. Então é muito interessante. Se você quer procurar. Atenção, essa tendência aos poucos está mudando. Já se sente muito mais a necessidade, por exemplo, dentro de Lisboa, de construir imóveis para estudantes, casais sem filhos, imóveis menores, tipo um quinto andar da vida. Ok. Né? Quinto Empresas andar. que já estão vindo com essa mentalidade, digamos assim, mais digitalizada, mais moderna, mais rápida. Pessoas que se mudam com mais facilidade e tal. Mas é um processo. Total. Né? É um processo. E quem imigra tem que vir minimamente com essa noção. Que existe Não esse é? processo rolando, Por isso, que ainda não exatamente, tá quando as totalmente pessoas fixado, me né? procuram, Thalita, como é aí? Eu digo, vamos marcar uma reuniãozinha para eu passar para você quais são as expectativas que você vem trazendo do Brasil, porque uma coisa é Pra certa, alinhar, né? as coisas aqui funcionam de forma diferente.